Seja em Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Eindhoven, Barcelona, Milão, Madrid, São Paulo ou nos Estados Unidos, na França, no Japão, Coreia do Sul ou Alemanha, nos 4 cantos do mundo o futebol foi presenteado com a presença de um verdadeiro fenômeno. Um jogador capaz de romper defesas com velocidade, controle, força física e uma técnica poucas vezes vistas na história. Um talento nato lapidado pela necessidade que marcou mais de uma geração. Um exemplo de resiliência e superação que presenteou o mundo com a magia e fez palcos do mundo inteiro reverenciá-lo até hoje. Este é Ronaldo, o fenômeno. Preencher o hall da fama do futebol com os jogadores mais lendários de todos os tempos nos coloca diante de uma escolha difícil entre os craques que iluminaram o cenário do futebol ao longo de seus 150 anos aproximadamente. E assim, com certeza não poderíamos jamais deixar de fora o ícone que marcou o final do último milênio e o início do novo, justamente Ronaldo Luiz Nazário de Lima. A carreira de Ronaldo tem uma particularidade que a distingue dos demais. Todos os amantes de futebol, até mesmo os menos apaixonados, saberiam descrever as imagens mais significativas do percurso profissional do fenômeno. O incrível gol na final em Paris contra a Lazio, a jogada genial misturando técnica, explosão física, leitura de espaço e precisão no arremate entre os defensores do Compostela, a Copa do Mundo levantada com um peteado fora do normal, mas também o estalo no joelho no Estádio Olímpico e a triste e famosa foto após a final da Copa de 98 perdida para a França. 5 imagens fáceis de uma carreira repleta de momentos épicos, inesquecíveis e, sobretudo, icônicos. Porque Ronaldo, talvez ainda antes de ser o grande jogador que foi, e sim, ele foi um colosso do futebol. É um dos maiores de todos os tempos, o ícone de um futebol que num instante se transformou, mudando sua fisionomia num relâmpago tanto no plano técnico e atlético quanto no plano econômico. Uma transformação guiada de certa forma justamente pelo garoto que cresceu em Bento Ribeiro entre as ruas cheias de poeira e vida. Falar sobre ele sem cair na armadilha da retórica é uma tarefa muito difícil. Muito já foi escrito e dito sobre Ronaldo, mas talvez uma das reflexões mais impopulares que se pode fazer sobre ele seja essa. A imagem de Ronaldo que permanece no imaginário coletivo seria a mesma se não tivesse enfrentado os problemas físicos que inevitavelmente condicionaram sua carreira? Há quem defenda que foi justamente essa aura do e se, do o que poderia ter sido se, que o tornou um ícone imortal. Uma opinião impopular, claro, mas uma reflexão que com certeza, talvez em pequena parte, ajudou a aumentar ainda mais o mito de um jogador que, apesar de tudo, foi capaz de deixar sua marca como poucos na história desse esporte. Mesmo com todos os problemas, mesmo com tantas barreiras e dificuldades, ele se consolidou como um dos maiores da história. O quão grande é um jogador que consegue esse feito? Seu começo no Cruzeiro, com apenas 16 anos, já mostrou rapidamente o que o mundo passaria a conhecer pouco mais de um ano depois. Sua ascensão foi meteórica. Estreia como profissional em 1993 e menos de um ano depois, e quase 50 gols pelo clube mineiro, fizeram Ronaldo estrear e ser convocado para fazer parte da seleção brasileira, que venceu a Copa do Mundo no ano seguinte, com apenas 17 anos. Mesmo não jogando, ele já era uma realidade do futebol. Quando, de maneira surpreendente, apesar de ser cortejado por Milan e Barcelona, ele decidiu ir para o PSV, da Holanda. Ele e sua equipe demonstraram uma visão digna de nota. As 2 temporadas passadas na Eredivisie permitiram, de fato, se acostumar ao futebol europeu sem o impacto duro de campeonatos difíceis como a Série A italiana ou a La Liga do começo dos anos 90. E sem a pressão de torcidas acostumadas a vencer tudo imediatamente. Pegando o exemplo de sucesso de Romário, que fez o caminho parecido alguns anos antes dele. Como o próprio Ronaldo contou várias vezes, a adaptação na Holanda não foi das mais fáceis, mas a possibilidade de fazer a diferença em campo contra adversários certamente mais acessíveis o ajudou a superar qualquer dificuldade naquele momento. Os 2 anos na Holanda, embora o segundo tenha sido prejudicado por uma lesão no joelho, que o deixou fora de metade da temporada, abriram as portas para o grande salto.
Agora sim, Ronaldo estava pronto para o Barcelona, talvez mais do que muitos esperavam. A temporada vivida em solo catalão representa um marco dificilmente esquecido. 34 gols em 37 partidas em La Liga, 47 gols em 49 jogos no total. Jogadas de tirar o fôlego, acelerações impressionantes, gols em sequência e uma capacidade de marcar depois de driblar até o goleiro, provavelmente nunca vista antes. Gol após gol, recorde após recorde e uma bola de ouro assegurada já em maio, que ele recebeu na França em novembro, quando já era jogador da Inter de Milão. Um ano meteórico, marcado no fim da temporada com a recusa de uma melhoria salarial por parte do Barcelona e a opção de Ronaldo foi sair. Mas foi precisamente nos anos em que vestiu a camisa da Inter, ironicamente, aquela usada no momento de maior esplendor técnico, que Ronaldo viveu seus momentos mais dramáticos. Começando pelo célebre mal-estar sentido poucas horas antes da final da Copa do Mundo na França, passando pelo terrível duplo ferimento no joelho que, em 99 e 2000, limitou definitivamente sua ascensão, até as lágrimas derramadas no banco do Estádio Olímpico de Roma ao ver o Scudetto escapar na última rodada. Ronaldo ficou limitado na Inter, mesmo sendo genial, mesmo fazendo aquela Copa da UEFA espetacular, mesmo sendo um grande protagonista, fazendo uma dupla magistral ao lado de Roberto Baggio e depois de Christian Vieri. Mas assim como os defensores adversários, nem mesmo o azar conseguiu conter 100% o fenômeno, que foi capaz de se reerguer e recuperar tudo, o prestígio, o carinho e superar qualquer desconfiança em grandíssimo estilo, conquistando como líder e protagonista a Copa do Mundo em 2002. E também a segunda bola de ouro e o terceiro prêmio de melhor do mundo da FIFA, que poderia ser o quarto prêmio, já que parecia ser sua, antes daquele terrível dia no final em Saint-Denis, em Paris. Quando Zidane gravou seu nome na história do futebol, diante de um Ronaldo inerte, definido naquela noite como irreconhecível pelos jornais do mundo todo. A verdade só viria à tona depois, permitindo que todos entendessem que aquele que entrou em campo no Stade de France nada mais era que o fantasma do jogador que provavelmente, se a partida tivesse sido disputada 24 horas antes, teria reescrito a história. Porque Ronaldo foi um dos pouquíssimos jogadores, e podemos contá-los nos dedos das mãos, capazes de vencer partidas sozinho, de combinar objetivo e espetáculo, de oferecer números impressionantes sem jamais perder de vista o essencial, o gol e o resultado final. Um jogador de uma velocidade devastadora, mas belo, belíssimo de se ver. Viajava a uma rotação que para a época roçava o mitológico. Mas mesmo quando sua velocidade proverbial, já no final da carreira, diminuiu jogando por Milan e Corinthians, Ronaldo conseguiu deixar sua marca, voltando ao seu país natal e contribuindo com gols extraordinários para um histórico duplo triunfo que entrou para a história do clube brasileiro. Determinação, capacidade de se reerguer e a audácia de não se render diante das adversidades. Ronaldo é um exemplo extraordinário dessas três qualidades que distinguem os grandes atletas dos demais. A história de sua carreira é de fato uma trajetória de redenção, começando pelo mais clássico dos estereótipos, que entrega a glória ao garoto que cresceu entre mil dificuldades e com pouco em mãos, e chegando aos brilhos de Paris, quando, em 2002, apenas 4 anos depois da primeira vez, Ronaldo se apresentou novamente ao grande público totalmente mudado, com uma história diferente para contar. Mas segurando novamente a bola de ouro, o prêmio mais cobiçado por qualquer jogador de futebol. Levantar-se após as terríveis lesões no joelho teria sido mais difícil para qualquer um. Mas Ronaldo teve o mérito de não desistir, de acreditar em si mesmo e de resistir à tentação de abandonar quando tudo parecia perdido. E ao contrário dos outros, a FIFA decidiu aumentar de 22 para 23 a lista de atletas convocados para o Mundial de 2002. Parece que justamente para permitir que Brasil e Itália pudessem chamar Ronaldo e Roberto Baggio sem prejudicar o grupo de seus técnicos já tinham em mente. O técnico brasileiro Felipão, ao contrário do italiano Trapattoni, deu à sua estrela a oportunidade de tentar novamente. Oportunidade que foi agarrada rapidamente por um Ronaldo sempre sorridente e marcado por aquele corte de cabelo no mínimo singular, que conseguiu vencer uma Copa do Mundo como protagonista absoluto, algo que talvez só Diego Armando Maradona e Garrincha tenham conseguido antes dele.
Definimos Ronaldo como um ícone e abrimos este vídeo falando das imagens mais memoráveis de sua carreira. Porque Ronaldo, talvez como nenhum outro jogador antes dele, também foi um símbolo importante. Suas campanhas publicitárias, que o vincularam indissoluvelmente a marcas como Nike e Pirelli, por exemplo, permitiram que ele se tornasse popular até entre aqueles que mal acompanhavam o futebol. Foi memorável também sua decisão de não conceder os direitos para o videogame oficial da FIFA na edição de 99, que provavelmente permanecerá como sempre o jogador mais popular. Ronaldo, na verdade, havia concedido seus direitos exclusivos para o uso do seu nome ao videogame Ronaldo V-Football, e ninguém mais poderia utilizá-lo até 2001. Nos outros videogames ele não poderia ser chamado nem de Nazário, nem de Luiz, muito menos de Lima. Imaginem, Ronaldo então, nem pensar. Assim, aquele Acáutio, escolhido para renomear seu personagem em 99, e o talvez mais famoso 9, narrado em inglês como Number 9, que o acompanhou nas duas edições seguintes do videogame da FIFA, tornaram-se paroxidalmente populares por si mesmos. E R9, poucos anos depois, virou uma das formas de dissingui-lo do outro Ronaldo que também escreveu uma história belíssima no futebol. Mesmo assim, quem o viu jogar de perto prefere ainda chamá-lo simplesmente de O Fenômeno, porque foi isso que ele sempre foi. Apesar de tudo e acima de tudo, Ronaldo é um fenômeno. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo conteúdo aqui no Esquadra. Até a próxima e valeu!